18º episódio do podcast Depois das 6, o podcast dos trabalhadores brasileiros, né? E se você está aqui na região de Itapetininga e está pensando em fazer um rolê, pegue sua touca que tá frio em Itapetininga. Frio demais. Hoje tá frio, pegue seu bombojá com sua touca. E aí, Nicole, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma alegria estar aqui hoje, minha amiga tá aqui hoje, vamos apresentar ela. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. É isso aí, pessoal. Muito frio por aqui. Hoje fez neblina até as 10h30 da manhã. Fiquei impressionado. Não ia embora, Não ia embora, neblina. Impressionante. E eu vou começar, primeiramente agradecendo os nossos apoiadores. Agradecer a G Perfumes, a loja mais perfumada do Brasil. A essência da elegância num só frasco. E, assim, eles produzem perfumes com alta qualidade, alto poder de fixação, fragrâncias fenomenais, inspirações dos importados, perfumes com um poder bem importante de potência mesmo, e um preço muito bacana. E eles estão na promoção de inverno deles agora, comprando 5 perfumes, sai aí cada perfume por R$ 29,80. Barato, né? Muito barato, né? Então, aproveita aí inverno, né? Inverno a gente se encapota de roupas, aquele perfume para você não passar E não toma batido. banho? Ah, tem que tomar, né? Ah, pode dizer isso? No inverno? Porque daí tem gente que não vai tomar banho e vai tentar compensar no perfume. O perfume é bom. Vai ter que tomar banho, né? Agradecer também a Eleve Saúde, a clínica onde eu trabalho. A gente tem lá atendimento em pediatria, que sou eu que faço, fonoaudiologia, que é a Roberta e a Giovana, e também o atendimento de geriatria com a Débora. Agradecer também a Lubina Fotografias, que fez umas fotos sensacionais pra gente. A gente vai estar postando agora, atualizando o nosso Instagram. Começou hoje pela Nicole. E a gente vai estar se apresentando para quem não conhece a gente, para quem conhece também, né? A gente vai se apresentar mais um pouquinho. E agora sim, dar as boas-vindas à nossa queridíssima convidada, a Júlia Nunes, que ela é delegada, ela é vereadora, ela é mãe de pet e vai ser uma futura mãe de planta. Exatamente, estou no caminho. Obrigada pela recepção, pelo convite, fico muito feliz sempre, né, de poder falar a respeito aí do que eu mais faço, que é o trabalho em prol das pessoas e dos animais. E aproveitando o nosso nome do podcast, né, Depois das 6, né? Quem é a Júlia Nunes depois das 6? Meu Deus, é a mesma, desde as 6 da manhã. É difícil. Eu, depois das 6, eu não tenho muito limites com o horário de trabalho. É uma grande questão aí na minha vida, porque eu continuo trabalhando até muito tarde. Atualmente, com essas duas funções, como delegada, como vereadora, eu acabo trabalhando o dia todo, o tempo todo, final de semana, feriado, porque quando eu não estou na delegacia, eu estou na vereança. E a vereança, a gente sabe que não tem dia e não tem hora, a gente tem que, né, o tempo todo estar absorvendo as demandas, vendo como pode ajudar, como pode ser mais útil. E sou voluntária da causa animal, que também não tem dia e nem hora. Principalmente à noite, final de semana, parece que é quando sempre os BOs maiores com os animais maltratados, abandonados acontecem. Então, eu depois das 6, eu ainda sou antes das 6. Demora um pouquinho para acabar, por volta aí das 11h30, 11 horas da noite, que eu paro um pouco. Você dorme? Você dorme? Durmo. Eu tenho, na verdade, eu tenho assim, um talento em dormir em qualquer lugar, em qualquer hora. Inclusive dentro do carro, na garagem de casa, que já aconteceu comigo. Na frente da farmácia, dentro do carro, já aconteceu. Tô cansada, tô com muito sono, abaixo do banco do carro eu consigo dormir imediatamente. Então, não tenho problema em dormir, mas aí eu durmo muitas vezes, né, pouco, assim, durante a semana, principalmente. Mas a hora que o seu corpo, quer parar, ele então para. Dentro do carro mesmo. Para. Muito cansado. Já cheguei de plantão noturno, porque eu, como delegada, trabalho de segunda a sexta, em tese até às 6. Só que eu também faço plantões. E os plantões podem ser noturnos, que são 12 horas, a partir das 8 da noite, das 6 da tarde, na verdade, até 8 da manhã. Então, são quase 14 horas de plantão. Final de semana também. Então, quando eu faço plantão noturno, a gente fica com privação de sono, privação de alimentos. É um cansaço muito grande, extremo para o corpo, porque
Você vira a noite trabalhando, acordada, tendo que decidir, tendo que prender, tendo que soltar, tendo que analisar problemas imensos dos seres humanos aí, relacionados à violência, etc. Então, chega às 8 da manhã, muitas vezes, teve vezes que eu entrei com o carro na garagem e eu não tive força de sair do carro. Eu simplesmente desliguei o carro, baixei o banco e dormi até meio-dia dentro da minha garagem. Ah, mas eu não podia descer? Não, eu não conseguia. Eu precisava dormir. Então, já aconteceu isso. O plantão que você faz assim, por exemplo, o Thiago é médico, né? Por exemplo. E vocês, às vezes, vocês dão uma cochiladinha ali, né? No plantão. A gente tem o nosso horário de descanso, né? Tem? A gente tem porque geralmente a gente faz em dupla, trio. E aí, no momento que está mais calmo, a gente consegue dividir horário e um cobre o outro. Aí, caso venha uma eventualidade, mais casos ou uma gravidade maior, aí a gente vai todo mundo. No pronto-socorro... No pronto-socorro também, porque geralmente diminui o movimento, né? Diminui e sim. Qual horário? Geralmente meia-noite. Meia-noite dá uma caída? Tem gente que 10 horas, tem lugar que 10 horas, tem lugar que 11 horas, tem lugar que meia-noite. Aí vai variar muito do lugar. Eu dou plantão no GPAS, por exemplo, de lá, e varia do fluxo mesmo. Então, tem vezes que a gente divide às 11, tem vezes que a gente divide à meia-noite. Aí vai variar, depende muito. Sim. E para vocês? Para você, dá uma acalmada? Eu sou... aqui, né, na Polícia Civil da nossa região, é um delegado por noite. Então, é um delegado que cuida aí de mais ou menos 11 cidades. Então, é muito difícil. É isso que eu ia perguntar. Não, é muito difícil a gente ter horários, assim, de calmaria. Porque plantão é uma loteria. Você pode passar uma noite inteira sem atender uma ocorrência, um flagrante, como você pode passar a noite inteira fazendo flagrante de hora em hora. Então, eu já teve plantões que eu sentei 8 horas da noite, eu parei para comer um lanche meia-noite e eu continuei trabalhando até 8 da manhã. Eu saí da delegacia, fiz mais de 10 ocorrências, mais de 10 flagrantes. Como teve plantão que começou 8 da noite, eu não fui acionada nenhuma vez ali na delegacia, amanheci sem ocorrência. Que é a exceção, né? Aí não é a regra, mas existe. Então, assim, todo mundo brinca na polícia, venha de meia, você é muito pé gelado e não sei o quê. Mas é porque a criminalidade está em todos os lugares, de todas as formas, e são 11 cidades, então é difícil não dar alguma coisa. Mas é óbvio aí que chega 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que eu acho que é o ápice do cansaço de alguém que fica trabalhando o dia todo, porque eu não durmo antes. Eu, como trabalho de segunda a sexta, muitas vezes eu vou fazer um plantão noturno, eu não tenho esse preparo igual um plantonista, que tem já um horário de dormir para trabalhar à noite. Eu trabalho de segunda a sexta e o plantão na quinta-feira eu meio que vou direto, muitas vezes, né? Então, tem essa dificuldade aí do cansaço em um plantão. E quando dá, sim, a gente para, meia hora, 1 hora. Se ficou sem ocorrência, eu vou parar. Muitas vezes eu vou dentro do carro, dou uma... Mas é raro. Mas é isso que eu ia perguntar. Então, na verdade, você tá plantando sozinha. Lógico que tem, né? É uma equipe, sim. Mas de delegado é um só. Não tem como eu revezar com outro delegado. Não. E aí você atende mais cidades? Eu ia perguntar isso. 11 cidades. Existe mais de um delegado na cidade ou é um por cidade? Como é que funciona? Não, aqui em Itapetininga, porque é sede de seccional. Então, a seccional é um polo administrativo da Polícia Civil dessa região de Itapetininga, que abrange mais ou menos 11 cidades. Então, vai até Boituva e vai até Angatuba, São Miguel Arcanjo. Então, é toda essa região. E aqui em Itapetininga, a gente tem vários delegados. Mas, geralmente, nas cidades menores, é um delegado por cidade. Tatuí tem mais, Boituva tem mais, que são cidades maiores, mais agitadas. Mas o restante é tudo um delegado por cidade. Ou não tem nenhum delegado e um delegado fica acumulando as delegacias. Então, trabalha em Cerquilho e trabalha também em Tatuí. Né? Infelizmente, porque falta muito efetivo ainda da Polícia Civil. Então, não tem um delegado por cidade. Teria que ter. Você está há quantos anos atuando como delegada? Como delegada, eu estou há 5 anos. Mas como policial civil, eu estou há 9 anos. Antes de ser delegada de polícia, eu fui investigadora de polícia. Então, me formei aqui na FKB, em Direito, em 2011. Aí, fiquei advogando por quase 4 anos. Depois passei para investigadora de polícia, né, o concurso. Fiquei com 4 anos também. E aí, agora estou há 5 anos como delegada. Então, acabei entrando na polícia e ficando e querendo galgar, né, o cargo de gestão e de chefia, que é o delegado, é o cargo mais alto da Polícia Civil. Então, prestei concurso, fiquei anos estudando, dia e noite também. E passei. E qual é a diferença
né, desculpa a ignorância, mas assim, polícia militar, polícia civil. Porque existe uma diferença. Existe. Então, a Constituição Federal estabelece um cenário para a segurança pública do nosso país. E a Constituição divide a polícia investigativa da polícia de fardada, da polícia que tem que é o militar, né? Que tem o regime militar. Então, assim, a polícia civil é a polícia não fardada, é a polícia que investiga, que age depois que o crime aconteceu. Geralmente, a gente é acionado, alguém vai até a delegacia, registrar no boletim de ocorrência, porque já foi vítima de um crime. Então, nós atuamos mais na atividade repressiva do crime e investigativa. Já a polícia militar, ela age antes do crime. Ela previne crimes, porque é a polícia fardada, a polícia ostensiva, a polícia que dá a sensação de segurança quando está nas ruas, porque todo mundo está vendo que aquele ali é um representante da segurança pública, porque está fardado, e atua nessa atividade preventiva. E, então, são funções bem delimitadas, bem diferentes, mas que muitas vezes no dia a dia acabam se mesclando muito. Porque muitas vezes a polícia militar acaba também investigando, embora não seja a função dela constitucional, e acaba passando informações, muitas vezes acaba cumprindo mandados de busca e apreensão, que embora não seja a função principal, ainda a gente tem principalmente essas rusgas aí entre polícia civil e militar, porque muitas vezes um quer interferir um pouco na função do outro. Então, a gente acaba tendo que passar por alguns desses desafios. Existe, então. Existe. De TV. Existe. Mas são funções bem delimitadas. E a função de investigar crimes é uma função de inteligência, que a gente não pode ser mesmo ostensivo, porque senão a gente não consegue informação nenhuma, a gente não consegue entrada nos lugares, porque a função do policial, essa figura, assusta muita gente. E eu sempre tento falar, quando eu vou em palestras, principalmente para crianças, adolescentes, eu questiono qual é a função da polícia civil. Primeiro, que muita gente confunde ainda a polícia militar com polícia civil. E segundo, que as pessoas acham que a polícia é um órgão mais repressor de todas as formas, e não um órgão protetor. Tem pai e mãe que assusta o filhinho criança falando, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Usando a polícia como uma coisa negativa. Sendo que deveria ser usado o contrário. Eu vou chamar a polícia para proteger você. Não como um órgão ali que vai punir a criança. Então, eu sempre deixo isso muito claro, que a função principal da Polícia Civil é proteger as pessoas, proteger os vulneráveis. O delegado de polícia, ele é considerado o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Porque quando um crime acontece, o primeiro lugar que vão levar o criminoso ou a vítima é para uma delegacia de polícia. Muitas vezes pronto-socorro primeiro, para ser atendido, se está machucado, se foi abusado sexualmente, enfim. Mas depois é para a delegacia. Tanto que tem aí as notificações compulsórias que os médicos, muitas vezes, crimes violentos contra criança, adolescente, idoso, mulher, têm que notificar imediatamente a polícia para tomar ciência e providência. Então, eu sempre deixo claro que a função principal das polícias é proteger. E é óbvio, mas existe abuso, mas existe isso. Óbvio, como em todo lugar, como em todo órgão público, toda profissão, vai existir abuso, vai existir mal profissional, vai existir gente que não é vocacionado. Mas o que eu sempre falo também para a equipe, assim, você não precisa ser amigo de ninguém aqui dentro, você não precisa ser vocacionado, você precisa fazer o que a lei determina, obviamente com um pouco de humanidade. Porque se você não põe humanidade no que você faz, você pode ser um médico desumano, você pode ser um policial desumano, advogado, qualquer outra função. Então, eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque a gente, por muitos anos, e ainda tem essa pecha, de que a polícia... Nenhum policial presta, que todo policial é corrupto, que ninguém faz nada além da sua função. Pelo contrário. Eu acho que tem muitos bons delegados, policiais civis, investigadores, escrivães, que fazem muito além da sua função. Num plantão policial, a gente nunca só é policial. Eu sou muitas vezes assistente social, psicóloga, sabe? Tudo um pouco. E delegada também. Até para conseguir abrir... a pessoa se abrir com você, né? Você precisa se aproximar de uma maneira
que a pessoa se sinta segura e tudo mais para te falar, né? Então, é importante realmente esse papel que você fala, muitas vezes sou psicólogo, sou amigo e tudo mais, porque eu sou muito, né? muito assistente social, assim. Eu tenho uma mãe assistente social, acho que muitas coisas, né? Tive como exemplo, mas... Porque se eu for só policial, eu não vejo muito sentido na minha função, porque a gente não vai conseguir alcançar aquele outro ser humano. A gente não vai conseguir resgatá-lo de alguma forma daquele problema imenso que ele está vivendo. Porque todo mundo que vai até uma delegacia de polícia está levando o maior problema da vida dela naquele momento. Por mais que eu tenha visto aquele problema naquele dia 20 vezes, de diferentes formas. Então, a gente tem que tentar trabalhar um pouco essa humanidade. E isso eu faço em todas as áreas da minha vida, de tentar alcançar aquele problema social, tentar dar solução. O que é muito difícil, porque tem problemas que não vai depender de mim, obviamente. Sim. E como que é assim na sua vida? Você tem uma trajetória muito vitoriosa, né? Apesar de nova ainda, mas muito vitoriosa. Então, você... buscou ser advogada e você sempre focou em falar, não, quero fazer concurso para investigadora, depois delegada? Não, jamais. Foi surgindo. Jamais. E a questão do preconceito, as pessoas duvidavam de você, como é que você se sentia? Porque, ainda mais por ser uma mulher, né? Falar, imagina, mulher polícia, mulher delegada. Você passou por isso? E como que foi, assim, para se superar? Porque inteligente, com certeza você é. Olha, não foi nada planejado, nada pensado. Eu nunca imaginei me tornar policial civil. Jamais. Nem política também. Jamais. Nunca pensei em fazer isso. Mas eu tenho uma irmã autista, nível 3 de suporte não verbal. Que hoje ela tem 30 anos. Então, e eu tenho 35. Então, quando a Alice nasceu, né, que é minha irmã caçula, eu tenho a Luísa, que é do meio. Quando ela nasceu, eu tinha 5 anos. Então, eu comecei a ser a irmã mais velha, como normalmente a gente já tem certas responsabilidades. Só que quando a gente tem uma pessoa com deficiência na nossa família, a responsabilidade aumenta. De cuidado, de evitar o preconceito, a exclusão. E mesmo criança, eu já fui crescendo com essa responsabilidade, mesmo sem ser imposta pelos meus pais. Mas era uma coisa minha, de cuidado, de, né, quando meus pais não estavam, eu prestar mais atenção, de sentir as dores da minha irmã de alguma forma. Então, eu sempre fui ensinada a cuidar do outro, a olhar pelo outro, a falar por aquele que não tem voz, que no caso era minha irmã. E aí, quando eu terminei o colegial, eu pensei que a minha função de vida seria fazer fonoaudiologia ou terapia ocupacional para ajudar outras pessoas como a minha irmã. Porque eu pensei que era assim que eu ia ajudar autistas ou pessoas com deficiência. E aí fui prestar faculdade, prestar vestibular. E aí não tinha nada a ver comigo, porque a prova de segunda fase exigia física e química escrita. E aí eu fui prestar para a faculdade pública, porque aqui não tinha, né? Particular, eram só os cursos mais tradicionais. E fiquei, acho que, na fila de espera de uma faculdade pública, e o resto eu não passei, óbvio. Porque eu nunca me dei bem com essas matérias. Mas eu não fazia concatenação, sabe? De ideias que tinha a ver a física e química com áreas, né, da saúde. E aí meu pai falou, Júlia, se você não vai fazer cursinho, porque eu não queria fazer cursinho, por que você não presta direito na FKB? Se você gostar, você continua, senão você vai ter que parar e vai fazer cursinho. Eu falei, tá bom, fui contrariada. E fui. Passei, né, no vestibular. Na época, a FKB tinha outra reputação, outra forma, né, de ver. Ela sofreu bastante desvalorização por vários problemas ali administrativos. E aí fiz a faculdade e no primeiro ano eu já me encontrei. No primeiro ano, o mundo do direito se abriu para mim. De humanas, eu entendi que eu poderia ser útil de outra forma para as pessoas vulneráveis. Naquela época, eu nem tinha muita noção de vulneráveis. Eu pensava mais pessoas como a minha irmã. E aí, já me encontrei ali, no direito, no sistema de justiça. Eu sabia que eu poderia ser útil em alguma forma no sistema de justiça brasileiro. Mas não sabia o que ainda. E aí, no último ano, eu comecei a resgatar animais. No último ano de faculdade, assim, penúltimo ano, né? 2010, mais ou menos. Que era uma área da vida que eu desconhecia. Eu não sabia que existiam pessoas que tinham associações que resgatavam animais estuprados, abusados, violentados, e que elas levavam para casa, elas gastavam o dinheiro delas. Não sabia disso. Mas eu fui posta em uma situação nesse setor aí, que aí eu salvei um gatinho, depois eu salvei uma cachorra pitbull caquética, muito sarnenta,
E aí eu comecei a me identificar também nisso. Me formei, precisava ganhar dinheiro. Passei na OAB, no último ano já da faculdade, fui advogar. Só que aí eu vi o meu primeiro desafio, que eu não sabia cobrar para ser advogada. Eu tinha dó das pessoas. Porque eu só ia advogar, só pegava perrengue de pessoas vulneráveis socialmente, que não tinham dinheiro. Ou eu advogava para ONG de proteção animal, e aí eu não conseguia cobrar. Falei, gente, eles estão fazendo campanha para ração e eu vou cobrar, eu não conseguia. Falei, não vou ganhar dinheiro assim, preciso ser funcionária pública, que eu não sei cobrar das pessoas. Aí comecei a estudar para concurso. E aí eu passei para investigadora. Foi assim, foi por acaso. Era o concurso que estava aberto. O concurso que eu passei, porque eu estava estudando alguns meses para aquele concurso. E falei, eu preciso da independência financeira. Foi por isso que eu me tornei investigadora. Por causa da minha independência financeira. Aí passei para investigadora. E aí eu comecei a conhecer o mundo da Polícia Civil. Porque também ser policial no Brasil é um grande desafio. Porque você é desvalorizado em todos os setores. Dentro do sistema de justiça, você é desvalorizado. Fora, você é desvalorizado. Na mídia, você é desvalorizado. E aí eu comecei a entender que se eu ficasse apenas como investigadora, eu não ia me satisfazer pessoalmente. Não ia ter também a independência que eu queria, da forma que eu queria, financeira. Mas eu sempre ia depender de alguém dentro da instituição, que era um delegado. E se esse delegado não quisesse tomar algumas atitudes, fazer determinadas investigações, ajudar determinados setores da sociedade, eu não ia poder fazer. Porque a gente deve obediência hierárquica ali dentro, administrativa. E aí eu comecei a estudar para delegada. Foi por isso, sim, que eu precisava ganhar mais e precisava ter um pouco mais de poder ali dentro da instituição para ajudar mais pessoas, porque eu sabia que dava para fazer. Eu sabia que dava para fazer a diferença. E aí eu fiquei estudando assim quase 3 anos ininterruptamente. Estudava de manhã, à tarde e à noite, antes de trabalhar, na hora do almoço, depois de trabalhar. E aí passei para delegado Minas, fui para Minas Gerais, mudei para lá. Aí quando eu passei aqui, pedi exoneração lá, vim para cá, pela minha irmã também. Não dá para transferir? Não, são concursos estaduais, são polícias estaduais. É diferente da Polícia Federal, que abrange o Brasil todo. E aí cada estado tem sua polícia civil e a polícia militar. E aí vim para cá, fiquei em várias cidades aqui do interior, fazendo sempre plantão aqui em Itapetininga, porque é o polo. E aí trabalhei em São Miguel, Angatuba, Lambari, Sarapuí, enfim, passei por várias cidades. E fui removida para a Delegacia da Mulher em 2022, 2023. Era o seu desejo vir para Itapetininga, trabalhar aqui? Era. Na verdade, eu só voltei para São Paulo para ficar aqui em Itapetininga por conta da minha irmã. Ah, é verdade. Por conta da minha irmã, para dividir ali os cuidados, as questões da Alice com os meus pais. Foi basicamente esse o objetivo, porque para fins de salário, de instituição, de função, Minas Gerais é igual São Paulo. Você não tem diferença. Tem estados que pagam muito mais para as polícias civis, mas Minas e São Paulo tá bem parecido. Eu voltei por questão familiar mesmo, senão eu teria ficado em Minas. Porque Minas Gerais também é tudo de bom. O povo mineiro é maravilhoso. Você gostou de trabalhar lá? Amei. Desses lugares que você passou, teve algum assim, que você mais fora Itapetininga, né? Que é a sua terra aqui, que tipo ficou... Me marcou muito a primeira lotação aqui, que foi São Miguel Arcanjo, que eu peguei uma delegacia completamente sucateada, fisicamente, parecia uma casa abandonada. E ali eu aprendi a ser delegada, ali eu fiz muitas prisões, investigações, e consegui reformar a delegacia, consegui mudar todo aparato ali da delegacia. Então ali eu aprendi a ser delegada, ali foi muito importante. Aí depois a gente entende por que eu não vim para Itapetininga primeiro, sabe? Foi na academia de polícia, eu ia escolher Itapetininga e uma pessoa escolheu antes de mim. E que nem era de Itapetininga, era do sul do Brasil, e ela escolheu Itapetininga. E na hora eu não entendi, mas depois de anos eu entendo completamente, que fez todo sentido. É o frio. É brincadeira. Mas eu entendi que, para mim, foi uma experiência. São Miguel Arcanjo me deu uma experiência que eu não teria se eu tivesse vindo direto para Itapetininga. Então ali eu fui. A vida te guiou para ter um aprendizado. E assim, o delegado, agora pelo que eu entendi, você tem um papel administrativo também, então, da delegacia? Muito, bastante. Não, o operacional é quase o que menos a gente faz. É verdade. Investigar é a atividade fim da Polícia Civil, só que é o que menos você faz. Porque até você chegar para conseguir investigar e dar conta dos procedimentos, você tem que tomar conta
é como se fosse um líder, um gestor dentro de qualquer empresa. Você tem que tomar conta de investigador, de escrivão, de limpeza da delegacia, de reforma, de viatura para consertar, de papel para chegar, papel higiênico, material que está acabando. Todas essas questões administrativas e também investigar. Que muita gente não sabe. Pensa que, delegado é só ficar ali no plantão, vai prender e soltar. Não. Ali é muito mais que isso. Júlia, então se a vida tivesse seguido conforme os seus planos, você estava em outro lugar, totalmente. Totalmente. E talvez não teria conseguido alcançar tantas pessoas, tantos animais, como eu consigo como delegada de polícia. Porque também acabei juntando tudo aquilo que começou no meu último ano de faculdade, que foi resgatando uma gatinha, que até hoje está viva, a Tita, que foi a virada de chave para a causa animal, que eu desconhecia completamente. E se não tivesse tido a Tita, que é a gatinha, tido ali a necessidade da independência financeira, eu acho que eu não teria alcançado, porque como delegada agora eu consigo atuar no combate dos maus tratos aos animais, fazendo aquilo que a Júlia da proteção animal lá do último ano de faculdade, que nem imaginava que o sistema de justiça poderia proteger os animais da forma que eu faço hoje. E as pessoas também, deficientes, né, mulheres. Eu acabei juntando tudo, embora não seja atividade fim da Polícia Civil, mas é um trabalho social que faz parte, sim, da polícia. Então, é possível, como delegado, você alcançar as minorias também. Não é só um defensor público, por exemplo. Então, eu acabei juntando tudo isso, mas eu não imaginava esses caminhos aí. A Júlia, criança, se olhasse essa Júlia aqui hoje... Jamais. Diria, louca. Né? Essa menina é louca. Onde ela se meteu, né? Você era mais, medrosa quando você era criança ou já era corajosa? Porque tem que ter muita coragem para estar onde você está. A minha irmã, a Luísa, sempre falou que eu sempre fui adulta desde criança. É mesmo? Ela sempre falou, a Júlia sempre foi adulta. Ela sempre falou isso. Eu não lembro, assim, de ter grandes medos. Meu pai e minha mãe nunca me deixaram inseguras. Eles sempre me educaram, assim como a Luísa também, que mora fora, que também se fez sozinha nos Estados Unidos e tal. Acho que eles criaram mesmo a gente para o mundo. Aquela frase clichê de muitos pais, mas foi exatamente isso que meu pai e minha mãe fizeram. Eles, o tempo todo, eles nunca me limitaram, nunca falaram, imagina, você não vai fazer concurso para isso, não vai ser policial. Jamais. Eles não questionavam as minhas escolhas. Eles sabiam o que eu estava fazendo, mas eles nunca não me incentivaram. Então, sempre confiaram. E o que seus pais dizem hoje sobre onde você está, tudo que você está vivendo? O meu pai me apoiou mais aí no aspecto político. Ele tinha algum envolvimento? Não, nenhum. Nenhum? Nem meu pai, nem minha mãe, nenhum envolvimento político, nem da polícia também. Nenhum. Minha mãe é assistente social, aposentada, meu pai é corretor de seguros. Nada. Os dois fizeram direito também, mas nunca atuaram especificamente na área jurídica. E meu pai, assim, ele me incentivou, assim, ele acreditou no meu potencial como política, assim. A minha mãe falou, você tá louca, o que você vai fazer da sua vida? Por que você tá fazendo isso? Mas só uma vez. Depois que ela viu que eu tinha decidido, aí já era. E essa carreira política, ela veio da mesma maneira que quando você era policial investigativa para delegada, do tipo assim, eu preciso de algo a mais para conseguir, né, por exemplo, um projeto de lei, esse tipo de coisa. Foi mesmo. Sim, fazendo essa análise agora, né, foram os mesmos motivos que me levaram, assim, dessa insatisfação, desse inconformismo que eu tenho dentro de mim, que isso já é de há muito tempo, esse inconformismo com as injustiças sociais, com a desigualdade, com a violência. Eu acabei tendo muita dificuldade aí nos últimos anos para algumas coisas institucionais, para melhorar na polícia. Eu vi que eu tinha muitas limitações, que eu pensei que eu não teria. Eu falei, eu vou ser delegada, vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Lê do engano, óbvio. A gente sempre tem as limitações. Como vereadora também, eu tô vendo que assim. Mas chegou um momento da minha carreira como delegada, né, no 4º ano aí, que eu já era policial, eu já tinha uma vivência dentro da instituição, então eu comecei a ver que eu já tinha chegado no meu limite das atribuições que eu poderia fazer como delegada. Porque eu já trabalhava na Delegacia da Mulher, uma delegacia especializada. Eu já fazia palestras inúmeras
de combate à violência da mulher para incentivar, para alcançar mais pessoas. Dava entrevista, fazia plantão. Então, o máximo que eu poderia chegar como delegada, eu já tinha chegado. Eu não ia conseguir mais do que aquilo. E aí, comecei a ter muitas dificuldades na questão da proteção animal, como delegada também. Porque chegava uma denúncia de maus tratos, eu ia prender a pessoa, eu não tinha que fazer com o animal. Então, o animal eu resgatava, aí eu tinha que ajudar a pagar o resgate. Muitas vezes eu tinha que levar para minha casa, ou eu dependia das ONGs de proteção animal, que não tinham condições. E eu não tinha estrutura do poder público. Mesmo sendo delegada, mesmo oficiando, Ministério Público, Prefeitura, a gente não conseguia chegar nesse fluxo ideal de atendimento de animais de maus tratos. Então, um cavalo caído, muito machucado. Quem que vai resgatar? Que carro que vai pegar? Que veterinário que vai atender? Quem que vai pagar? Vários cachorros na casa de uma acumuladora idosa que não tem o que fazer. Quem que vai cuidar? Que veterinário que vai? Quem que vai pagar tudo isso? Então, foram várias dificuldades que me levaram a começar a pensar o que eu vou fazer. Porque eu estava, assim, ferrada. E aí começou a chegar alguns convites. Você precisa ser vereadora. Você precisa se candidatar. Você precisa se candidatar. Eu falei, imagina, gente. Então, no início, eu falei não para tudo. Falei, vocês estão viajando, não tem nada a ver. Eu estudei para ser delegada. O meu papel é ser delegada. Não misturem as coisas. Principalmente o pessoal das ONGs de proteção animal. Me procurou muito, né? Eles me procuraram muito. A UIPA me procurou muito, porque participou de vários resgates que eu fiz, várias prisões de maus tratos que a ONG me deu suporte. Me deu, não. Deu suporte para os animais e dando um apoio conjunto com a Polícia Civil, né? E aí eu percebi que aí começou a fazer sentido, sabe? Aqueles convites começaram a fazer sentido na minha cabeça. Eu falei, se eu não aceitar e não fizer algo além, como que eu vou aguentar ser delegada e continuar indo nas denúncias de maus tratos e não ter o que fazer? Prendo a pessoa, tem que devolver o animal para a família da pessoa presa, que daí você não resolve o problema, definitivamente, você deixa o animal sofrendo. E aí eu decidi que falei, não, vou encarar, porque se eu não fizer isso, ninguém vai se intrometer politicamente. A gente não tinha nenhum vereador, vereadora da causa animal, da causa das pessoas com deficiência, que realmente levantassem a bandeira e vivessem aquilo. Porque é muito diferente você viver um propósito ou você pegar aquele propósito só com uma bandeira de um trabalho seu. E aí, como eu já vivia isso há mais de 15 anos na proteção animal e como delegada da mulher já estava há quase 2 anos, eu percebi que realmente eu tinha que me intrometer, pelo menos ter uma voz ali dentro para começar a semear alguma coisa. E aí foi isso. Aí aceitei. E, meu Deus, foi difícil. Foi. Você comentou, né, que tanto trabalhando como delegada, agora como vereadora, você vai vendo também que tem uma impotência, parece. Pelo menos foi o que eu entendi. Você já... Como é que tá nesse já tempo tive aí? também. Já teve também? Em 6 meses. 6 meses? É que como eu tenho um inconformismo muito grande dentro de mim, com as situações desiguais e, né, com todas essas essa violência na sociedade, em todos os âmbitos, é muito difícil alguém fazer eu desistir de continuar defendendo, de continuar salvando, de continuar resgatando. Isso, quando a gente tem um propósito dentro da gente, é difícil alguém parar você. Mas, realmente, as estruturas, muitas vezes sociais, parece que são construídas para fazer que a gente desista. E na política, a mesma coisa. Na polícia, na política, no voluntariado. Então, eu percebi que se eu conseguir, pelo menos, algumas das minhas coisas, não todas, mas, assim, 2, eu já vou ter ganhado todo esse tempo aí como vereadora. Então, óbvio que eu já vi muitas limitações como vereadora, mas isso não vai me fazer desistir. Eu posso não ganhar as coisas, os projetos de lei, como eu imaginava que seria o ideal, que seria a melhor forma para os animais, para as pessoas com deficiência. Isso é fato. Muitos eu vou perder. Mas se eu conseguir pelo menos já valeu a pena todo o meu trabalho. Sim. Quer dizer que algum avanço eu vou conseguir. E como eu não tenho preguiça de trabalhar, pelo contrário, então eu vou continuar. Eu vou conseguir mais. Se não for através de mim, pelo menos eu vou ajudar alguém depois a conseguir alguma coisa.
como já fizeram comigo. Porque óbvio que o espaço que eu tô tendo é porque antes pessoas já estavam lutando nesses espaços. E agora eu estou trabalhando para que esse espaço se abra cada vez mais. Júlia, você tem desde criança, né, essa sede de justiça, essa inconformidade com a injustiça, né? E isso foi te levando e está te levando cada vez mais. Onde é que você vai parar? Porque você acha que vai chegar um momento assim que você fala, putz, agora eu vou ficar de boa? Ou você acha que essa sede de justiça, sei lá, vai te fazer um dia você tentar presidência do país, sabe? Todo dia eu me questiono. Sério? Todo dia eu me questiono e passei por dias difíceis aí nesse primeiro semestre como vereadora, porque é uma gana de tentar fazer a diferença. Eu tenho dia e noite, eu durmo pensando, eu acordo pensando como que eu vou conseguir pelo menos uma coisa, pelo menos um avanço, pelo menos um animal, pelo menos... E chegou um momento que eu tive quase uma estafa de só fazer pelo outro ali e não fazer por mim. Aí eu fizeram uma intervenção, umas amigas, assessora. Fizeram ela Meu parar. namorado, fizeram uma intervenção do tipo, viu, você vai ter que se cuidar, senão você não vai aguentar os 4 anos e continuar sendo delegada. E o que vai adiantar todo o seu esforço que você fez? Aí parei, não parei, não parei, continuei trabalhando igualzinho. Mas fui para o psiquiatra, fui para o psicólogo, estou tentando fazer um exercício físico para que eu tenha força, né, pessoal, assim, de não desistir ou de não parar. Então, se eu quero cuidar do outro, eu vou ter que cuidar de mim antes, óbvio. Mas é que a necessidade, né, de tentar mais rápido, de fazer o que em 15 anos eu não vejo que façam. Então, todo mundo que mais me falaram, tenha calma. Você só tá nos 3 primeiros meses. Espera um pouco. Você tem 4 anos para fazer isso. Mas na minha cabeça eu não tenho 4 anos, né? Eu tinha 4 meses. Eu queria fazer, né, em 4 meses que eu tenho 4 anos. Mas todo dia, às vezes, dá um questionamento. Não de desistir, porque isso não faz parte de mim. Eu vou até o final. Mas, e se eu parar? E se eu... O que eu vou fazer? Melhor eu nem tentar a reeleição, não tentar nada. Eu sumi da política porque eu não vou aguentar. Mas eu vou fazendo. Enquanto eu tenho saúde e tenho essa força, eu vou fazendo. E enquanto eu tô vendo também alguma evolução. Porque ainda que eu não consiga tudo, eu tô conseguindo algumas coisas. Eu tô conseguindo, muitas vezes, despertar em outras pessoas que nunca olharam para a causa animal... Tipo assim, o que essa menina tanto tá falando aqui que ela só fala em causa animal em toda a sessão da Câmara Municipal? Então, se eu despertar o interesse, a curiosidade, e alguém ali também tiver uma virada de chave em algum momento, como eu tive há 15 anos, para mim vai ser suficiente, porque vai ser mais um multiplicador de boas práticas aí pros animais, né, ou pros vulneráveis. Então, eu questiono, sim, canso demais, mas sempre acontece alguma coisa que faz com que eu continue. Parece que é igual polícia. Eu falo que é relacionamento abusivo. Porque tem dia que eu tô estafada, que eu falo, por que eu escolhi ser policial? Mas daí eu sempre tenho um motivo. Porque naquele dia, uma vítima de estupro teve o estuprador preso, ou um animal foi resgatado e prendi por maus tratos, ou eu tirei uma idosa de uma situação, sabe, insalubre. E a gente sempre encontra um motivo. Não é assim. E isso é uma fala muito importante, né? Porque a gente vê pela sua fala que você meio que entrou num burnout. Um excesso ali de preocupação, de tudo mais. E essa é uma fala que a gente sempre tem aqui, né? Na questão do quem cuida de quem cuida. Então, o cuidado de quem cuida. E o policial, ele cuida da população, ele cuida de todo mundo. Ele é um alvo de muitos preconceitos, de medo. Então, o policial ele tem que ser valorizado não só, né? É lógico, óbvio que financeiramente também. Mas, assim, pela população, realmente, de abraçar o cara que é policial, porque ele está ali por nós. E, além disso, né, a questão do vereador também, essa questão dessa preocupação de conseguir rodar tudo da maneira mais ideal possível. E, embora você tenha, né, esses trancos e barrancos, vamos dizer assim, você conseguiu aí algumas aprovações de projetos importantes da causa animal também, né? Que eu vi, saiu acho que uma recente, né? E como que é essa questão de articulação lá dentro? Porque não depende apenas da sua vontade, realmente
óbvio, sua vontade de colocar lá o projeto de lei em votação, mas como que faz essa questão da articulação, de você convencer a pessoa que de repente não estava tão ligada, que de repente não era tão... não vou dizer a favor, né? Porque para você ser contra também tem que ser não vou nem dizer animal, mas tem que ser sei lá. Mas como que é essa articulação lá dentro? O fato de ser policial, delegada, essa articulação, você já tinha como base uma maneira de convencimento? Como que é? Ou você está aprendendo e... Tô aprendendo bastante. Eu falo que... Você perguntou, né? Eu esqueci de responder a questão de ser mulher. Ser mulher, já na sociedade, no mundo, é muito difícil. Porque qualquer coisa que você faça, você vai ser questionada na sua competência, na sua habilidade, na sua capacidade. E óbvio que como delegada, como advogada, eu já passei por essas situações. Muitas vezes mais velada. E na política também agora. Na vereança também, óbvio. Porque tem coisas que se eu fosse homem, eu conseguiria muito mais fácil. Não me questionariam do jeito que me questionaram. Não duvidariam da minha capacidade de trabalho como duvidaram. Então, eu tenho que sempre, como mulher, ficar provando que eu sou capaz. Que eu trabalho mais que todo mundo, que eu sou mais competente que todo mundo, que eu sou capaz mais que todo mundo. Por isso que é tão cansativo, muitas vezes, a gente ser mulher no mundo, não só no Brasil. E aí, como delegada, eu já fui questionada pelo bandido, pela vítima, pelos policiais, pelos investigadores, pelos escrivães. Tem vezes que eu tenho que ir numa denúncia, eu tenho que ter um policial homem do meu lado, porque as pessoas, elas não respeitam e as pessoas não obedecem determinadas ordens na atividade policial se só tá eu mulher. Aí quando aparece um homem, muda a conversa. Então, muitas vezes eu tenho que ter um investigador, tenho que ter um escrivão, eu peço o apoio da Guarda Municipal ou da PM para me acompanhar em determinados lugares, porque senão as pessoas questionam. Muda o comportamento. Já fui questionada pelo bandido. Já fui questionada pela vítima. Então, assim, é complicado. Mas eu também não deixo. Assim, eu tenho os meus limites, eu sei o que eu faço, eu estudo, eu não sou uma aventureira ali, então eu faço aquilo acontecer. Mas é muito desgastante. Na vereança também. Primeiro, para a gente ser eleita como mulher. A gente não tem uma educação de mulheres votarem em mulheres. Não existe isso. Porque o sistema eleitoral, ele inicialmente era só composto por homens e só homens votavam e só homens poderiam ser votados. Então, a aquisição do direito do voto tem menos de 100 anos pelas mulheres. Então, a gente está falando em 100 anos de história do nosso país, que é praticamente ontem, que as mulheres começaram a votar. Então, nós mulheres, meninas, adolescentes, nós não fomos ensinadas a votar em mulheres, a entender a necessidade de uma representatividade feminina dentro de uma Câmara Municipal, dentro de um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, embora eu entenda que a gente vive ainda num país patriarcal, machista, que realmente discrimina a mulher, que mata mulheres pelo simples fato de ser mulher a cada hora no nosso país. Eu não tinha também feito essa concatenação aí de que, nossa, será que eu sempre votava em mulher? Eu preferia mulher? Eu não fazia muito isso. Na penúltima eleição que eu comecei a falar, não, eu vou votar em deputada mulher, vou votar em tudo mulher, vou tentar votar em mais mulheres, porque é nítido, quando você chega numa Câmara Municipal, a maioria é homem. Então, a gente está falando hoje de 19 vereadores. E, milagrosamente, a gente tem 7 mulheres. É muita mulher. Sorocaba não tem isso. E tem muito mais vereador. São Miguel Arcanjo tem uma mulher como vereadora. Então, a gente está falando... A Lambari tem uma mulher como vereadora. Na eleição passada, São Miguel não tinha nenhuma mulher como vereadora. Mas é porque as mulheres não têm competência, não têm atribuição, não têm capacidade, ou porque elas não são votadas e elas sequer também têm a força para participar de uma eleição. Então, passei sim e passo até hoje. Óbvio que se incomodam com a minha presença muitas vezes como delegada, muitas vezes como vereadora. Só que tudo muito velado para mim. Não é algo ostensivo. Peço até desculpa interromper, Júlia, mas eu fico pensando, né? Porque homem tem uma questão assim de poder, né? De poder, essa questão de
eu que mando aqui, autoridade, Sim, né? sim. Eu acho que muitos homens devem ficar numa posição ruim de competir, assim, sabe? O poder. De não querer ser submisso no sentido de cargo, às vezes, né? Porque tem vezes que a pessoa tem que reconhecer. Mas às vezes não é nem a relação de submissão. Muitas vezes é uma relação de maior divulgação do meu trabalho. Isso já causa um certo incômodo, assim, entre, né, os meios que eu vivo ali, que eu trabalho. Mas eu acho assim, é só trabalhar também. É só fazer alguma coisa que tenha repercussão na sociedade. Só que até tem um exemplo recente aí no Facebook, que Facebook virou terra de ninguém, né? Facebook virou, assim, achincalhamento de todas as formas. Mas vou dar um exemplo que acho que fica bem claro aí a situação que eu passo. Eu fiz um resgate agora, recebi uma denúncia como delegada de polícia, recebi uma denúncia de maus tratos, fui na ocorrência, tive apoio da Guarda Municipal, resgatamos uma cadela com 9 filhotes. E como delegada de polícia, o meu papel, quando eu tenho uma ocorrência que é positiva, que chama agenda positiva, a gente faz um release e manda para a comunicação social da Polícia Civil, porque o trabalho da polícia também tem que aparecer. Sim. A sociedade tem que saber o que a polícia está fazendo, que olha, que legal, a polícia também atua nesses casos. Uma forma de conscientizar. Uma forma de conscientizar, de dar divulgação, de incentivar as pessoas a denunciarem sim, que a polícia vai sim, né, verificar. E aí, um grupo ali de pessoas da causa animal comentou no Facebook: pessoas na causa animal só fazem resgate por mídia, só quando dá mídia e não sei o quê. Ou seja, nada tá bom. Porque se você resgata, é porque você quer aparecer. Não é porque você está trabalhando e porque você está fazendo o máximo possível para você atender o máximo de animais em maus tratos. Você não pode prender essa galera que fica falando não, porcaria. Não. Se não resgata... Então, se não resgata, a polícia não faz nada. A polícia não, a delegada. Porque se fosse um delegado hétero, branco, que delegado mais lindo, graças a Deus ele foi, herói, graças a Deus ele atuou, ainda bem que ele foi, que bom. Mas era a delegada que fez resgate para se aparecer, sendo que quem cuida dos 9 animais e da cadela e vai ajudar a vender rifa, vai ficar trabalhando de voluntária na festa por horas e horas em pé, é a delegada, que não é só delegada, é voluntária também. Porque é fácil você ser delegado, seja juiz, promotor. Você fez o caso, prendeu, condenou, tá tudo certo. Você vai tocar a sua vida normal. Só que como eu não sou só delegada, todo o resgate que eu acabo fazendo, eu acabo me envolvendo ali, porque eu quero dar destinação pro animal, eu vou ter que ajudar a pagar a conta do veterinário. Eu, Júlia, pessoa física, não delegada. Porque o delegado teria só que fazer o trabalho dele, ir embora e tchau. Então, ali eu falei, se fosse um delegado, como tem alguns delegados que são deputados, estaduais, federais, eles estariam sendo ovacionados. Ninguém estaria criticando. Ninguém estaria falando, nossa, ele só fez porque tem mídia. Não. Mas a delegada, a mulher, vai sofrer a crítica porque as pessoas têm a mania de julgar sempre a mulher como não sendo suficiente para nada. Então, a gente sofre. Mesmo assim, voltando ao que você falou, consegui a aprovação aí de 4 projetos de lei que se tornaram leis para a proteção animal, para ajudar algumas situações que há muitos anos a proteção animal vinha batalhando, que foi o reconhecimento do animal comunitário, aqui em Itapetininga. Já existe uma lei estadual, mas a gente tem que mexer as estruturas municipais. Reforçar, né? A gente tem que reforçar e tem que fazer as estruturas municipais funcionarem. Que esse é o grande desafio. Porque, óbvio, como falaram na Câmara um dia pra gente, mais novato como vereador, já existem 4.000 leis. Vocês querem mais? E quem vai fazer todas essas leis valerem? Eu falei, gente, se vocês aqui já aprovaram 4.000 leis, vocês estão falando que não funciona, que tem que fiscalizar, então nem precisava ter tido eleição. Ninguém precisava ter sido eleito mais. Porque se eu não posso apresentar projeto de lei novo porque já tem 4.000... Pra que vereador? Então, pra quê que eu vou... Né? Então, o trabalho assim maior, óbvio, que é apresentar projeto de lei para atender determinados setores da sociedade que eu batalho, mas também fazer essas leis funcionarem, que é outro trabalho.
Então, eu aprovei 5, na verdade. Aprovei 5 leis relacionadas à causa autista, causa animal. Mas agora eu tenho que fazer essas leis funcionarem. Então, o maior trabalho agora vai ser modificar as estruturas municipais, investir na estrutura municipal, ajudar a trabalhar a estrutura municipal para que essas 5 leis funcionem. Então, eu estou nessa pegada agora, de fazer com que as leis do animal comunitário, do castrômetro, que é um banco de dados dos animais castrados e microchipados na cidade, seja por clínica pública ou particular, a obrigatoriedade de que cada pet castrado seja microchipado obrigatoriamente e isso seja informado para um banco de dados municipal. Para que a gente comece a ter noção do problema da causa animal aqui em Itapetininga. Porque a gente não tem números. Eu não sei quantos animais domésticos, quantos animais errantes a gente tem na cidade, para a gente começar a ter noção do tamanho da política pública que a gente tem que fazer aqui. Porque a gente está falando de orçamento, de recurso. A gente não vai resolver o problema da causa animal só com vontade, com boa vontade e trabalho 24 horas. Não vai. Eu não vou resolver. E isso a gente fala tanto animal de pequeno porte quanto o grande porte? Tanto, os dois. É que animais de pequeno porte, o gato e o cachorro, que são castrados em clínicas e microchipados. Animal de grande porte, a gente também tem um outro grande problema. Porque a gente não tem transporte, a gente não tem quem resgate. O resgate custa muito mais caro, porque é muito mais caro você fazer um cavalo, uma égua, que está doente, né, convalescente, viver novamente da forma ideal a um cachorro. Porque a gente está falando para manter um cavalo hoje, pelo que as pessoas que lidam com animais de grande porte me falaram, aproximadamente é R$800 por mês para um cavalo. E olhe lá, entendeu? Então a gente está falando de um grande problema, só que em menor proporção, porque a gente tem menos animais de grande porte, tem menos abandono de animais de grande porte, mas quando tem, é um super de um problema. Então, esse ano, a gente já resgatou pela Polícia Civil, através do setor que eu chefio lá na delegacia, que é o setor de proteção animal, acho que foram 4 animais de grande porte. 4 ou 5. E foi um perrengue enorme, porque daí a gente liga para um, liga para outro, faz, né, o pessoal da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente ajudar. E cadê o transporte? Não tem ainda. Então tem que emprestar transporte de quem mexe com cavalo. E aí vai de graça, porque quem que vai pagar? E aí mas mesmo assim a gente conseguiu recuperar uma égua furtada da ONG da UIPA. A gente, nesse mesmo resgate, tinha um cavalo em maus tratos que a gente resgatou junto. E aí depois teve outra égua que tinha sido furtada e estava em situação de maus tratos. A última agora, dia 11 de junho, uma égua branca também. E hoje a gente conseguiu um tutor para essa égua branca, que eu não achei quem, né? O tutor, na verdade, está sendo investigado. Tem uma desconfiança aí de quem seja. Mas ela está em situação de maus tratos. Então eu não posso devolver o animal que está em maus tratos para o tutor dele. E aí hoje a gente conseguiu um tutor, graças a Deus, que não tem nada a ver comigo como delegada, mas tem a ver comigo como protetora. Porque eu me importo com a égua branca que está lá, né, num local com apoio do município, que não está ainda no cenário ideal. Então, hoje a gente conseguiu e talvez ela vai ser transportada para o local, né, do tutor lá, acho que nessa semana, ainda até o final da semana. Então, são problemas grandes que não vão ser resolvidos em 4 meses, como eu quero, mas que demanda articulação política, de mostrar para os outros vereadores que eles são essenciais para a solução desse problema. Porque esse problema não chega só para mim. Sim. Obviamente que chega em maior quantidade, porque como eu sou protetora, eu fui eleita pela causa animal, isso vai chegar mais em mim. Mas chega também para todos os outros, porque vai ter cavalo abandonado em todos os bairros. Tem vereadores que foram eleitos pelos bairros. Sim. Então chega para eles. Animais abandonados, maltratados, tem em todo o bairro da cidade de Itapetininga. Desde a área rural até centro da cidade, até condomínio de alto padrão. E vira um problema em todos os lugares. E aí, óbvio que eu sou acionada, mas os outros vereadores também são. Até porque eu não vou conseguir resolver todos os problemas de causa animal. E aí, é muito importante, sim, essa articulação. É muito importante eu tentar mostrar pelo trabalho que é necessário que eles olhem para essa causa, que é importante o apoio e, né, o voto deles para muitos projetos de lei, porque uma pessoa só não vai conseguir. Uma andorinha não faz verão. Exatamente, exatamente.
É muito interessante. E assim, eu perguntei porque a gente acha sempre mais comum, cachorro e gato, causa animal, cachorro e gato. Mas é importante saber desses casos, né? E aí eu queria sair um pouco desse escopo, porque hoje eu moro em Sorocaba. Eu não sei nem se você não quiser responder, também fica tranquilo, porque é algo bem polêmico, vamos dizer assim. Não sei se você está sabendo do elefante Sandro, que eles estão querendo tirar do zoológico lá de Sorocaba e transportar para um santuário. Sim. E aí disse, será que o elefante vai aguentar o trajeto e tudo mais? Você, como uma protetora da causa animal, como delegada, lógico, não como veterinária, né? Eu até gostaria de fazer uma pergunta para o veterinário. O que você acha dessa situação, assim? Porque eu tenho em mim que o zoológico lá deve tratar muito bem. É óbvio que aí o pessoal do santuário, eles falam, mas não é o ambiente ideal, porque ele já está mais velho e tal. Mas te botando aí fogo cruzado. Fogo cruzado. O que você acha desse? Olha, eu, como protetora, para mim, todos os animais deveriam viver num santuário, sem uma exploração para diversão. Para mim, esse seria o ideal. Óbvio que eu não sei os detalhes do caso, mas são 2 grupos, basicamente. O grupo pró-zoológico, e vai ter veterinário pró-zoológico, que acha que o zoológico é um local de manutenção e conservação das espécies, que zoológico acaba resgatando animais vítimas de maus tratos, mas a gente também sabe que essa não é a realidade completa de zoológicos. O zoológico, sim, não estou falando de Sorocaba, mas é fato que zoológicos do Brasil todo em algum momento receberam animais vítimas de tráfico de animais, animais silvestres, animais que foram retirados da natureza para serem expostos lá. Isso existe, não dá para negar. Só que tem um nicho de pessoas da medicina veterinária, de ativistas aí, que entendem que zoológico é local de manutenção e conservação das espécies. E tem o outro nicho, que eu pendo mais, que entende que os animais eles não têm que servir à exploração de divertimento, de um divertimento, de entretenimento da população. Sim. Eles precisam ser mantidos, sim. Eles precisam ser resgatados, aqueles que necessitam, por exemplo, de circo, de exploração, de práticas esportivas que o animal é explorado, é machucado, muitas vezes é maltratado. Eles precisam ter um local que eles sejam resguardados na sua integridade e tenham bem-estar assegurado. Em tese, como o nome diz, santuário é para, proteger de forma integral aquele animal. Então, na minha visão, seria melhor que os animais ficassem em um santuário. Mas num santuário sério, um santuário que preste contas, que seja transparente, que tenha fiscalização. Porque o que a gente vê, o grande problema, não só da causa animal, mas em qualquer setor, é a falta de fiscalização. Sim. Porque se zoológicos realmente fossem bem fiscalizados, a gente não teria também entrada de animais de alguma forma clandestino, ilegal, teriam todas as origens. E isso, talvez agora, esteja sendo melhor fiscalizado. Mas não é uma realidade ainda do Brasil. Então, do zoológico Sandro, do elefante Sandro, que eu sei, tem 2 decisões judiciais que determinam que ele seja transferido para o santuário. E aí a gente tem um grupo de pessoas desobedecendo, pelo que eu estou entendendo, ordens judiciais, de um sistema de justiça que passou por algum crivo, algum critério, teve perícia, teve pareceres técnicos, porque o juiz não ia acordar e falar, não, hoje o Sandro tem que ir para um santuário. O juiz ele se baseou em algo técnico para decidir isso. Então, eu entendo que a decisão judicial ela tem que ser respeitada. Essa decisão acho que não está tão divulgada. Eu não sabia dessas decisões. Tem decisão, parece que em 2º grau. Já, não só o juiz de 1º grau. Exatamente. Então, eu entendo que se o santuário tem mais estrutura e tem um local que ele possa viver realmente mais no meio ambiente ideal para ele, que ele fosse para lá. Mas é muito complicado, porque agora juntou a mídia, juntou as questões políticas lá, e aí bagunçou bastante a situação. Tiago, nós teríamos muita coisa para perguntar para a Júlia, mas nós combinamos, né? Porque a gente vai precisar encerrar. A Júlia conseguiu uma brecha aqui, né? A gente agradece muito por ter cedido esse momento para estar com a gente, né? Você, mesmo não nos conhecendo, né? A gente acompanha e a gente tem orgulho, né? De ver quem está,
já aprovando lei, trabalhando por uma causa tão legítima, né? Causas, né? Sim, São algumas bandeiras sim, aí. sim. Então foi um prazer aqui ter você, conhecer um pouquinho. Eu que agradeço. A gente vai ter que depois voltar, né? A parte 2? Fazer parte 2, porque né, a gente vai achando um espacinho aí com você. Sim. Mas eu espero que, né, tenha sido útil, espero que sirva aí de um incentivo para as pessoas denunciarem maus tratos aos animais, violência contra as mulheres, violência contra as pessoas com deficiência, autistas, porque a Polícia Civil, existem pessoas profissionais dedicados, vocacionados também, que fazem sim seu trabalho, que vão atrás, que vão ajudar a salvar as pessoas dessas situações aí de violência. A violência contra a mulher é uma grande questão na nossa cidade, no nosso país, que eu espero também que as pessoas se encorajem, que vocês, homens, encorajem as mulheres também a denunciarem e tenham em mente que a nossa parte a gente tem que fazer. Se o outro vai fazer ou não, aí é o problema do outro. Mas nós temos sim que fazer o nosso papel. A gente tem que denunciar, a gente tem que acolher, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Agora, se o outro vai sair ou não daquele relacionamento abusivo, se o outro vai deixar ou não de usar droga, aí é o problema do outro. Mas eu acho que é importante a gente fazer o nosso papel. Por isso que também estou na política, porque eu quero fazer o meu papel. Se os outros não vão fazer, se a estrutura não vai funcionar, aí é problema dos outros. Óbvio que isso frustra, que isso causa inconformismo, mas eu tenho que me sentir bem comigo, né? De que eu fiz o que estava ao meu alcance, que eu fiz o que eu podia fazer. Então, e isso é em todas as causas. Causa dos autistas também, que a gente não conseguiu falar muito, mas é uma causa também que depende de muito recurso, de muito orçamento, que é desvalorizada, que sempre são... As mães, muitas vezes, são questionadas das questões com seus filhos atípicos. Elas não têm tempo para elas também não têm quem cuide delas. Elas têm que se virar nos 30, muitas vezes têm que trabalhar, têm que cuidar do filho autista severo ou não, seja grau 1 ou grau 3, precisa da mesma dedicação, do mesmo investimento, do mesmo sacrifício e esforço. E a estrutura ainda não é adequada. Então, a gente vem aí lutando para que a estrutura se aprimore. E não é um problema só da nossa cidade, é um problema do Brasil todo. Tanto que essa pauta não é só de Itapetinga. Tem a nível estadual, a nível federal. E alguns avanços a gente já viu aqui na nossa cidade. Como profissionais aí que vêm se especializando, vêm trabalhando aqui, porque falta mão de obra, falta recurso de política pública. E aí tem fila de espera para os locais públicos e privados. Estou falando de convênio, estou falando de SUS. Falta estrutura jurídica para esses pais e mães atípicos, que muitas vezes têm o direito na lei, que a lei é linda, maravilhosa, completa. Só que a gente não consegue fazer valer o direito do nosso filho, do nosso irmão atípico, de forma administrativa, sem briga. Então, a gente tem que brigar em todos os lugares. A gente tem que brigar com o plano de saúde, como foi o caso da minha irmã. A gente brigou, está brigando numa ação judicial contra a Unimed Nacional. A gente está brigando judicialmente contra a prefeitura, né, que tem a APAE ali, porque o convênio tem limitação de idade. Então, fez 30 anos, está fora. E para onde que vai esses autistas adultos? Que precisam continuar frequentando algum espaço de convivência para ter dignidade assegurada, porque eles não têm que ficar igual bicho enjaulado num zoológico, ficar o tempo todo enjaulado dentro de casa. Sim. Por isso que eu não acho ok, não acho legal, não incentivo as pessoas a irem ao zoológico, porque a gente está falando de animais que são presos 24 horas por dia sem ter praticado crime nenhum. Assim, os autistas adultos no nosso país, a maioria estão trancados dentro de casa. Muitas vezes só com cuidado da mãe, porque o pai já saiu, já abandonou o núcleo familiar. Ou são pais idosos já. Meu pai e minha mãe têm mais de 60 anos. Minha irmã tem 30. Enquanto isso, ela está na PAI por liminar judicial. Mas se cair a liminar, a gente vai ter que ficar o dia inteiro com ela dentro de casa. Está fazendo terapia agora por decisão judicial, que também não tinha. E se parar tudo, o que minha mãe e meu pai vão fazer com 70 anos cuidando da filha de 40 sozinhos? Então, a gente precisa pensar nisso politicamente. E é por isso também mais um incentivo aí à força motriz Alice, sempre transformando as coisas em casa, de eu estar também lutando politicamente para que as estruturas do município abranjam autistas crianças e autistas adultos.
Porque é uma grande dificuldade. E isso se estende, obviamente, a qualquer pessoa com deficiência intelectual ou qualquer outra síndrome que precise, né, desse aparato. Que é uma realidade triste que a gente vive, pouco falado, porque esse tema ainda é invisibilizado, porque as mães estão exaustas, então elas não conseguem brigar para dar mídia muitas vezes. Porque elas estão muito assoberbadas do cuidado 24 horas com seus filhos. E aí, por isso que precisa, sim, de gente dentro da política que entenda minimamente dessas questões que sangram aí em determinados lugares da sociedade, para que a gente consiga reverberar essa voz daquela mãe que não tem força para lutar sozinha. E eu espero que eu não fique sozinha. A gente já vê aí um movimento de alguns vereadores, de algumas vereadoras, que também estão trazendo a pauta dos autistas para eles, e tem que ter mais gente mesmo. A gente não, sozinha também não vou conseguir. Eu, como irmã atípica, não consegui. Só consegui aí contratar advogada e fazer toda essa correria para o meu pai, para minha mãe, que agora eles estão tocando. Mas a Alice é uma delas. Só que igual a Alice, tem inúmeras outras que não vão ter uma estrutura familiar para contratar um advogado, não vão ter uma estrutura familiar que tenha um plano de saúde, porque mesmo assim a gente passa muita dificuldade. Imagina para quem não tem nada disso. Então, queria agradecer vocês por poder falar um pouquinho sobre isso, e estou à disposição para uma parte 2 aí, se vocês acharem devido. Porque acho que faltou bem, né, Nicole? Essa parte, né, não deu para discorrer tanto, e é tão importante, a causa é tão legítima, né? Sim, assim. sim. Mas teremos oportunidade, né? Se tiver disponibilidade, a gente topa com certeza. Foi sensacional hoje, e realmente faltou um pouco. A gente fica devendo essa parte 2 para todo mundo aí. E eu queria agradecer a Lubna, maravilhosa, minha amiga, fotógrafa, que ela é também muito além de fotógrafa, ela é uma incentivadora, assim, imensurável de vários projetos sociais, desse podcast, do Sexta é Nós, da SOS Animais, que ela trabalhou com a gente no Arraiá Solidário, né, todos os dias, inclusive. Então, a gente fica muito feliz de acabar encontrando nesses projetos sociais pessoas, como a Lubna, por exemplo, que se doam gratuitamente, porque ela não é protetora de animais, e ela ficou todos os dias no Arraiá Solidário trabalhando até o final. Então, quanto mais gente a gente conseguir despertar, seja qual for o trabalho social, acho que é muito importante. E de diferentes profissões, porque cada um tem um talento, uma habilidade que vai agregar para aquele local. Então, eu queria mandar um beijo para a Lubna, que eu também sou fã incondicional. Deixamos esse beijo também para a Lubna, né? E agradecemos a vocês que nos acompanharam até aqui, né? Siga a Júlia nas redes sociais. Como é seu Instagram? É @delegada Júlia Nunes. E é outro tema também, porque você tem uma influência muito grande nas redes sociais, né? Mas... Nossa, eu tinha tanta coisa para saber. Vamos deixar para a parte 2, né? Mas lá no Instagram, Nunes. Facebook, @delegada Júlia Nunes, tem um pouco de cada coisa lá. Tem coisa da vida particular, principalmente também como delegada, como vereadora, irmã da Alice, para a gente mostrar a realidade. Inclusive, tem o Instagram do meu pai, que é Marcos Pai da Alice, @Marcos Pai da Alice, que também ele cresceu bastante, porque um homem cuidar de uma filha é uma coisa extraordinária no mundo. E aí ele acabou colocando o dia a dia dele com a Alice, cuidando 24 horas por dia dela. Então ele tem que sim ajudar a dar banho, trocar, limpar, levar para a escola, pentear o cabelo, pôr roupa, escolher roupa, levar a comer. Então ele acabou divulgando, e com isso várias famílias também se identificaram. Se sentiram representadas, começaram a normalizar sair com pessoas autistas em espaços públicos, restaurantes. E a Alice acaba sendo conhecida em Itapetininga, várias pessoas acabam mexendo com ela. E isso traz também uma felicidade ali para o meu pai, para minha mãe, que agora a Alice não é a excluída, ela é a acolhida. Ela também está sendo reconhecida como uma pessoa que está ajudando outros autistas. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente pensa, a Alice não fala, tem deficiência intelectual grave, é autista, né? Ela só vai ser ajudada o tempo todo, ela que vai ser servida e ajudada. Mas ela talvez não tenha consciência, mas ela está ajudando muitos outros autistas. Mesmo espírito da irmã, né? Vocês estão tudo junto. Pois tudo, é, tudo Alice, mas ela que me puxou primeiro, né? Então, ela é a primeira. Ela é a primeira. Então, quem puder, siga aí. Marcos Pai da Alice, que tem o dia a dia ali, que é bem interessante. E aí a gente normaliza os autistas na nossa sociedade também. Sem sombra de dúvidas.
Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço.